Olá, queridos e queridas inscritas no meu canal, obrigado. Por favor, perguntem dúvidas, deixem nos comentários dúvidas, assuntos que gostariam que eu tratasse, ok? Hoje vamos fazer um esclarecimento de um assunto que muita gente já deve ter ouvido falar. Viver de luz. Já ouviram? Então, viver de luz. Fazer um histórico cronológico para a gente enquadrar o assunto dentro de uma história, né? Qual a história do famoso viver de luz? Já adiantando, essa luz que a australiana chamou, ela quis dizer, sem saber, porque ela não tinha mais dados, é o prana dos indianos, é o ki dos orientais, é a energia escalar do Dr. Kep, que os religiosos chamam a energia de Deus, e os cientistas que aceitam a teologia, como o Dr. Kep, cujas descobertas estão baseadas na teologia, filosofia e experimentação, ele denominou, vindo lá do Nikola Tesla, de energia escalar, mas tudo é a mesma coisa. Como começou? Lá em 1992, uma australiana que trabalhava, era mãe, trabalhava em um escritório normal, recebeu o processo de 21 dias. O que é isso, processo de 21 dias? Ela recebeu, não importa a fonte, de uma metodologia para reprogramação das nossas células, né? Um realinhamento, uma mudança de paradigma de crenças antigas que o ser humano vem trazendo através dos milênios, praticamente desde a queda original. Já alertando que esse processo de 21 dias é especial, tem critérios, tem regras e existem clínicas especializadas que fazem esse processo. Não indico, nem eu fiz, nem indico jamais fazer em casa, tá? Não pode, não deve, é arriscado. Até então, 1992, quando ela descobriu esse processo e se submeteu aos 21 dias para receber novas fontes de energia para o corpo, que não seriam mais da comida física. A medicina, a ciência, até hoje, acredita que o ser humano não pode ficar mais do que 4 dias sem água, né? Morre. E ela já logo de cara o processo começa com 1 semana, 7 dias sem água, 7, sem água e sem comida, lógico. E numa clínica aqui em São Lourenço, Portal Parvati, tem uma estatística e outras clínicas que já passaram 1000 pessoas por esse processo sem problema nenhum. A maioria eles voltaram a comer, mas ficaram então desde 1994, aliás, de 2001 no Brasil, né? Foi aberta essas clínicas, então as pessoas vão lá, ficam internadas num quarto e a primeira semana sem água e as 2 outras semanas para completar 21 dias com 30% de suco diluído
e depois dos 21 dias elas podem ficar assim, indefinidamente, né? Só com suco diluído ou sem suco mesmo, sem nada, né? Só com água, se quiser. Então a ciência e a medicina, já de cara, já vai ter hostilidade. Por quê? Porque está nos livros, está no currículo, está na profissão deles, e eles falam categoricamente que o ser humano morre depois de 4 dias sem água, né? E realmente tem milhares de provas que não é bem assim, tá certo? Então esse processo já passou por mais de 1000 pessoas, só no Brasil, hein? Fora no mundo. E a pessoa sente uma dor nos primeiros dias, cansaço, quer dormir bastante, porque é uma reprogramação, uma cirurgia da natureza para reprogramar as células, para abrir os canais pela glândula pineal, talvez, para receber energia escalar, o Ki, prana, diretamente, sem precisar intermediar esse recebimento de energia através da energia suja. Não consigo inventar outro nome, energia suja da comida, que às vezes, por isso que falam em caloria negativa, né? Com caloria negativa, tem alimentos que gastam mais para digerir do que a energia térmica que ele fornece. Então, para algumas pessoas, eu recebi relatos, depoimentos, entrevistas, emagrecem, varia, elas emagrecem de 2, 3 quilos até 12 quilos, dependendo do metabolismo da pessoa, e depois de um certo dia do processo, o corpo estabiliza, o peso estabiliza no peso ideal daquela pessoa, e não emagrece mais. Vocês podem ver o meu vídeo anterior sobre anorexia, não tem nada a ver com isso daqui, tá? Isso aqui não é um processo doentio, é um processo de elevação metafísica, né? Escalar, e o corpo deve estabilizar o peso, senão tem algo errado. Melhor parar porque as intenções não estão boas daquela pessoa. Bom, em 94 a australiana Yasmin fez o processo e percebeu nela mesma que ela podia parar de comer e parou. Ela parou de comer por anos. Ela confessa que de vez em quando ela gostava de sentir o sabor de um chocolate quente, né? Alguma coisa semelhante, mas esporadicamente. E então os relatos dizem que ela inclusive fez exames, ela fazia exames periódicos para saber se o corpo estava com déficit, e os exames davam ok. Ela estabilizou o peso, é um fato, e aí praticamente não precisa mais ir no banheiro, evidentemente, né? Fazer número 2, muito pouco e tal. Então, porque vocês sabem que 2/3 das nossas fezes são bactérias do intestino mortas na guerra para digerir aquela comida toda, né? 2/3. Então, em 2000, um grupo, inclusive brasileiros, foram até a Austrália e decidiram o grupo fazer então os 21 dias, fizeram o processo de 21 dias, e nesse grupo é que vocês podem encontrar, se não me engano, a Elce, de São Lourenço, do Portal Parvati, ela e a família dela, inclusive o filho dela, Oberon, que está nas redes sociais, o Oberon, uma excelente pessoa, que tem palestras incríveis, esclareceu para nós por que eles
ficaram assim, num certo ponto que o grupo ficou num impasse, porque a Evelyn fazia parte desse grupo em 2001, a Evelyn Torrence foi no programa Jô 11h30, lembra? Vocês podem ver no YouTube, Jô 11h30, Evelyn Levi Torrence, ela foi entrevistada pelo Jô Soares. Uma entrevista muito leve, cômica, interessante, só que ele mostra claramente que não acreditou, e então, se não acreditou, ele estava chamando a Evelyn de mentirosa, certo? E realmente, quando o Oberon, a Evelyn, etc., eles naquela ingenuidade queriam mostrar para o mundo, olha, que novidade, a comida, o ser humano, especificamente o ser humano, não estou falando dos animais nem vegetais, o ser humano pode, claro, depois dos 18 anos, né? Antes, no crescimento, não sei, pode ficar sem comer, viver sem comer, ele não vive da energia da comida. Então ela estava entusiasmada, foi no Jô, ela e o marido dela, e falaram, eu já estou aqui há 2 anos sem comer, 2 anos sem comer. Vê lá a entrevista no Jô Soares. E ela disse, nossa, uma energia aqui incrível, tá? Só que eles, o grupo, nem a Yasmin, não sabia que acontece esse fenômeno com o ser humano, de não precisar da comida, mas eles não sabiam como acontece, internamente, como aquilo acontece, da onde vem. Por isso, na entrevista da Evelyn no Jô, ela faz uma confusão lá, achando, é o que ela achava, que a energia vem do sol. Então ela recomenda ficar olhando para o sol todo dia e tal. Mas isso na época, elas não tinham os dados que eu tenho. Aliás, muito pouca gente tem. Tá certo? Eu tenho emprestado da Biblioteca Trilógica os livros. Em francês, não tem em português, do Kervran, que esclarece melhor como que acontece isso no ser humano, da onde vem então, e o que acontece no corpo, da onde vem os nutrientes, como que você vai conseguir o potássio, cálcio, ferro, magnésio. E aliado a isso, os meus conhecimentos também, foi me dada a grata satisfação de conhecer o Dr. Kepp, com esse livro que esclarece que a origem das doenças e a origem da saúde, portanto, a origem da energia, são fatores psíquico-espirituais e não orgânicos. Aí ele esclarece mais ainda em outro livro, A Nova Física, que ele escreveu, onde fala que a energia não pode vir da matéria, mas é a matéria que vem da energia, tá? Voltando ao histórico, então, não é energia solar. Quando a pessoa para de comer e não morre, ela sobrevive porque ela está numa reprogramação celular e a glândula pineal, através das enzimas e bactérias, materializam todos os nutrientes que ela precisa. Ela então tem energia escalar, tá? Prana, diretamente. Ser humano, não estou falando dos animais e vegetais, que não conseguem. Os animais e vegetais fazem a transmutação até esse. Isso é uma falha do Kervran, porque na época ele não sabia que o ser humano tem algo a mais que os animais e os vegetais. Ele descobriu a transmutação nos animais e vegetais.
mas ele não sabia que no ser humano existe a transmutação psicofísica, a materialização de nutrientes no organismo. Tem um processo, não vai fazer isso em casa, não seja louco, isso é ciência, pessoal. Isso é descoberta e conclusões da experimentação. São milhares de experiências, experimentos que comprovam que é real. É real. Vocês querem saber algo real, um fato? Mas não é para fazer já. Agora, vou parar de comer meio-dia e meio. Não, não é assim, tá? Então, a energia solar é conveniente para vegetais, que faz a fotossíntese. Ou para uma bomba, Cap Motor, por exemplo, que com energia solar faz funcionar uma bomba Cap Motor, tá? Mas não, o ser humano não é energia solar que sustenta, tá? Deu para entender? O Oberon, então, filho da Elce, do Portal Parvati de São Lourenço, uma clínica que faz o processo de 21 dias, o Oberon está nas redes sociais, ele fala que o processo é mais para trabalhar o ego. Olha que interessante, para trabalhar a cabeça da pessoa, para ser um observador de si mesmo, observar o que acontece com o seu corpo, né? E ele faz um alerta, né? Você não vai fazer o processo para inflar o ego, para estufar o ego. Olha, eu não como e sair alardeando por aí. Aí não vai dar certo, tá certo? Entendeu errado, não é para isso. Tem o filme brasileiro A Transição, vocês podem ver no YouTube, A Transição, que é um documentário de pessoas brasileiras que pararam de comer por um tempo. Pode ver lá. Então, quando você tem uma pessoa falando uma coisa ou fazendo uma coisa, você pode falar que ela é louca. Mas quando você começa a ver 10, 100, 1000 fazendo aquilo, impossível todo mundo ser louco, concorda? Então é um fato. Mas não seja como o Oberon fala, não seja mané, não seja louco de fazer isso em casa, ok? Não, agora eu vou parar de comer. Não, não vai fazer isso, tá certo? Precisa analisar as intenções primeiro, né? Eu mesmo já superei isso, eu quis muito fazer o processo há 10 anos atrás, mas eu constatei, pera, isso é verdade, isso acontece. Acontece, as pessoas realmente podem parar de comer. Eu perdi o motivo de fazer, eu queria comprovar em mim, mas já está comprovado. Por que eu vou ficar repetindo a experiência? Tá? Claro que para a saúde é sensacional. Eu pretendo um dia conseguir diminuir bastante, comer só frutas, ainda não consigo. Porque comer só frutas, pessoal, não é querer, é conseguir. Você consegue? Não, a maioria não consegue. Tem os vícios. Nós somos meio que drogados em comida, né, cozida. Ok, pessoal? Então aí tá um grande link para vocês assistirem A Transição, ou um documentário alemão, melhor ainda, um jornalista alemão, um cineasta. Ele ficou anos viajando vários países, entrevistando pessoas que já não comem há anos, médicos, alemão, indianos, tem bastante, enfim, americanos, que já não comem. Essa entrevista, esse documentário é fantástico. Procurem lá, documentário alemão, Viver de Luz, e aluguem. Não tem no YouTube, tem que alugar o documentário, tá? Baratinho. E então,
Agora vocês têm uma ideia cronológica, né, do que aconteceu. Depois disso, o Oberon, esse grupo, em 2002, eles foram, como achavam que eram mentirosos, né? Então, que eles estavam mentindo, então eles foram hostilizados. Então, o ser humano, claro, se você vê uma pessoa que está mentindo para você, você vai hostilizar, ironizar, desprezar, na verdade. Acontece que eles não estavam mentindo. E eu sei que não. Então, não adiantou. Depois disso, eles se reuniram, esse grupo, depois do Jô Soares e outras pancadas que eles levaram, eles decidiram encerrar, silenciar, não divulgar mais, porque não estavam levando eles a sério. Até hoje, a Yasmin, a australiana, não é levada a sério, não é. Então, fica para vocês aí, isso, tá? É cientificamente provado que é possível viver sem comer, mas eu não vou fazer isso, você não vai fazer. Mas como cientista, você tem que saber isso. Tem ou não? É da nossa natureza. No ser humano, exclusivamente, a comida não é uma necessidade vital. Tem outras finalidades. Então, por que a comida? Deus criou a comida. É o próximo vídeo que eu vou fazer. Quais as finalidades da comida? Tá bom? Além de eu fazer um próximo vídeo aprofundando mais nas transmutações biológicas. Aqui, de Louis Kervran, que acho que essa coleção acho que é uma das raras no Brasil e no mundo em francês, tá bom, pessoal? Tchau!